perguntas aqui dos nossos leitores, perguntando quando que vão abrir as fronteiras. É isso que a gente quer saber, mas até a abertura das fronteiras tem muita coisa para a gente saber, muitos protocolos implantados, muitos voos retomados, e a gente vai saber aí de 3 grandes grupos aéreos como que está essa retomada, como que eles se prepararam para a volta dos voos aí para a Europa. As 3 empresas que vão estar aqui, aliás, não pararam em nenhum momento, mesmo no auge da pandemia, mantiveram voos entre o Brasil e a Europa. Vamos chamar nossos convidados, começando pela Annette Teuber, diretora da Lufthansa Suisse. Olá, Arthur, um prazer estar aqui. Bom dia para todos. Bom dia, bem-vinda. O Jean-Marc Puchol, diretor da Air France KLM. Tudo bem, Jean-Marc? Bem-vindo. Tá, eu acho que seu som está no mudo aí, hein, Jean-Marc? Eu não estou te ouvindo. Vê aí se está no mudo o seu som. Eu queria chamar também... O Mário já está online? Posso chamar? Bom dia a todos. Mário Carvalho, da TAP. É o volume aqui que está no... Olha ele aí. Mário, está ouvindo a gente? Bom dia. E o Cássio Oliveira, da Ancoradouro, que vai ser o perguntador para todos eles. Cássio Oliveira, temos que falar, né, Annette? Que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Cássio. Obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns, Cássio. Imagina, obrigado a vocês. É um prazer estar aqui comemorando com vocês o aniversário e com essas figuras ilustres aí no meu métier predileto. Parabéns. Obrigado, gente. E vamos já adiantar que amanhã é o da Annette, né? Então, parabéns, Annette. Isso daí. Obrigada. Libriano nos atacando, né? Isso mesmo. Então, vamos começar por você, Annette. A gente queria um overview de como que está o Grupo Lufthansa hoje, como que estão as operações no Brasil, para depois a gente começar o debate. Então, cada um vai ter esses 2, 3 minutos para fazer esse overview, localizar a gente. Se já tiver notícia de abertura de fronteira, pode falar que nossos leitores estão ansiosíssimos aqui. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com os ilustres colegas aqui da Air France KLM e da TAP, com a moderação do Cássio, a convite do Panrotas. É realmente muito importante abrir esse canal, eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu a fazer muito nessa pandemia, e que bom poder contar com o Panrotas nisso, né? Eu queria contar um pouquinho, assim, como foi o histórico, brevemente. No auge da pandemia, como você falou, Arthur, a gente não parou de operar, uma das poucas companhias aéreas que não parou de operar. E eu acho que quando a gente soube da dimensão do vírus que afetou todos os continentes e cancelou tantos voos, no auge da pandemia a gente passou a operar com 5% só da nossa capacidade total. Então, uma redução praticamente de 95%. Isso foi lá em abril. Mas aí eu quero só puxar um pouquinho para o Brasil, que mesmo nessa época, só com 5% da nossa operação, São Paulo-Frankfurt, com 7478, foi uma das operações mantidas, dentro de somente 5 destinos internacionais. Então, isso mostra bem a importância do Brasil no mundo global da Lufthansa, né? Sendo o maior grupo de aviação da Europa, a rota São Paulo-Frankfurt tem uma importância muito relevante. E desde aí, a gente não parou de crescer e aumentar a frequência, né? Então, são notícias boas para o mercado. Eu acho que a gente está precisando de notícias boas também. Eu queria também só falar uma curiosidade, no auge da crise, só para comentar, a ANAC fez estatísticas onde a gente teve uma participação de mercado de 25%, coisa inimaginável em tempos normais, mas muitas companhias não conseguiram atender os seus passageiros. E aqui eu queria agradecer realmente a todos os agentes que confiaram seus passageiros para nós nesse momento de pandemia. A gente repatriou muitos passageiros. Foi, eu acho, que uma das situações mais estressantes que eu pessoalmente passei, o meu time passou, porque foram histórias individuais de gente que estava perdida na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, e a gente conseguiu trazer de volta. Então, isso tudo enriqueceu a gente bastante, criou mais união entre a gente. Num momento difícil, a gente vê com quem pode contar, e foi muito bom. Em abril e maio, a gente já estava com 80% do seat load factor. Então, foi todo um processo muito trabalhoso, com muito estresse, mas que foi muito gratificante também, né?
Agora a gente já pôde anunciar também aumento de frequência, a gente já aumentou as nossas frequências, voltou com a Swiss no voo São Paulo-Zurique com o 777, e em dezembro a gente pretende chegar a 50% da capacidade que a gente oferecia nos voos de São Paulo para a Europa, Ásia e Oriente Médio, do que a gente tinha antes da pandemia. Então, isso são boas notícias, é um sinal de confiança no mercado. A rota São Paulo-Frankfurt é uma das melhores no nosso network, então quero agradecer realmente a todo mundo que contribuiu para que isso fosse assim e que tivéssemos tantas notícias boas dentro de tudo, né? Quando a gente fala do global, a gente está oferecendo 70% em média dos destinos que a gente oferecia antes da pandemia. Então, destinos importantes no Oriente, como Tóquio, Xangai, Pequim, Nanjing, Tel Aviv, Dubai, enfim, destinos, e na Europa, praticamente todos que a gente operava antes, a gente já está operando. O que falta? Falta abrirem as fronteiras. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas a gente sabe que tem muitos passageiros com dupla nacionalidade que estão podendo viajar no momento. Mas eu vou deixar as questões sanitárias e migratórias para a gente complementando ao tempo, para não tomar muito tempo de vocês. Obrigada. Legal, Anete, obrigado. Só uma dúvida, qual o número de voos hoje? Hoje a gente está operando com 5 voos semanais Lufthansa, São Paulo-Frankfurt, com o 7478, e 3 vezes na semana com São Paulo-Zurique, com o 777. E até o final do ano? Até o final do ano a gente vai aumentar a frequência para diário, São Paulo-Frankfurt, com 7478, e 5 vezes na semana está planejado São Paulo-Zurique. Então, a gente chegaria aí a 50% mais ou menos do que a gente oferecia antes da pandemia, o que é muito positivo. No pré-pandemia. Certo, vamos ouvir então agora do Jean-Marc, que é Air France KLM. Que momento que a Air France KLM está, como que está a operação no Brasil? Dá um overview para a gente aí da situação atual, Jean-Marc. Congelou? Jean-Marc, está ouvindo a gente? Sim, bom dia a todos. Em primeiro... Bom dia. Sim, me está ouvindo? Tá bom? Sim, sim, sim. Sim, estou ouvindo. Bom dia a todos. Em primeiro, muito obrigado pelo convite, pela participação desse evento que me parece bem importante. Do lado da Air France KLM, nunca paramos as operações também no Brasil, porque em primeiro, porque o Brasil é um mercado-chave estratégico para a Air France KLM. E, por exemplo, nunca paramos as operações no Rio. A Air France foi a única companhia a manter voos internacionais no aeroporto do Rio. E mantivemos as operações também em São Paulo. Por que fizemos isso? Além do fato que o Brasil é um mercado-chave, também havia uma urgência de repatriar todos os nossos clientes, que sejam clientes brasileiros bloqueados lá na Europa ou clientes europeus bloqueados no Brasil. Para nós, faz parte do DNA do grupo de atender os nossos clientes. Então, durante todas as primeiras semanas, toda a energia de todos os funcionários do Air France KLM foi realmente dedicado à organização desses voos de repatriação. E depois, a partir do mês de maio, começamos a reforçar a nossa malha, as nossas frequências de voos. Hoje, nós temos 23 voos semanais e vamos passar a 25 voos semanais a partir de dezembro. A boa notícia para nós é que vamos retomar as operações em Fortaleza. Isso significa que a partir de dezembro nós teremos voos em todos os gateways que nós temos tradicionalmente aqui no Brasil, ou seja, Rio, São Paulo e Fortaleza. É isso a situação do grupo. Esses voos, esses 25 voos, correspondem mais ou menos a... Nós estamos aproximando os 60% da nossa
programação o ano anterior, 2019, foi um ano recorde para a Air France-KLM, nós tínhamos 44 voos semanais. Então, estamos hoje quase aos 60% dos voos. É isso a situação, Arthur. Certo, Jean-Marc. Você falou de Fortaleza, volta quando? Dia 16, semana que vem, é isso? Sim, vamos retomar os voos a semana que vem, o 26 de outubro, com o primeiro voo de Paris até a Fortaleza. E você sabe que Fortaleza, para nós, o que chamamos o Hub Nordeste, foi um projeto-chave na nossa estratégia 2 anos atrás. Então, é por isso que para nós era bem importante, assim que possível, retomar as operações para o oceano, e o que vamos fazer a semana que vem. Certo, obrigado, Jean-Marc. Então, Fortaleza, dia 26, Air France está de volta. Falar com o Mário. Mário, tudo bem? Bem-vindo. Está ouvindo a gente bem agora? O seu som está mudo. Está mudo? Não, agora está ouvindo. Agora estou me ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Bom dia a todos. Bom dia. Parabéns, Cássio, pelo seu aniversário. E aqui estamos. Desculpem esse pequeno inconveniente de chegar mais tarde, mas a tecnologia aqui não ajudou muito. Mário, conta pra gente como é que está a TAP nesse momento. Acabou de inaugurar um voo, né? Sexta-feira inaugurou um voo para Maceió. Como é que inaugura um voo no meio da pandemia aí? Que coragem, hein? É um projeto que nós já vínhamos acalentando há algum tempo. Deveria ter iniciado em junho, mas, obviamente, pela pandemia, quando se atrasaram. Então, finalmente, sexta-feira passada, inauguramos o voo para Maceió com 2 frequências semanais. O restante dos pontos que nós operamos no Brasil, e agora são 11, apenas 3 ainda não foram reassumidos, que Belém, Natal e Porto Alegre, coisa que nós esperamos até 15 de dezembro reiniciar. Basicamente é isso. Estamos, desde há 2, 3 meses, paulatinamente aumentando todos esses pontos, e é isso. As frequências ainda não são exatamente o que nós tínhamos anteriormente à pandemia. Nós tínhamos 84 voos, estamos hoje com 27, e até dezembro nós pretendemos já estar operando 37 frequências. É isso. Certo, Mário, obrigado. Cássio, antes de você fazer suas perguntas, dá um overview de como que está a procura pela Europa aí na ancoradora. Está sem som, Cássio. Sorry. Mário, você vê que o problema de tecnologia afeta todos nós, né? Mas, gente, um bom dia a todos. Como é que nós estamos reagindo? Eu acho que o mercado internacional como um todo, Arthur, ele está reagindo lentamente ainda. A questão de fronteiras, ela é fundamental, mas a gente já começa a ter... No Brasil, você tem muita gente com passaporte europeu, já começa a ter uma certa demanda de passageiros para lá. A gente vê um crescimento mensal, é óbvio que nós estamos muito longe do que era o mercado no passado, mas o que a gente ouviu aqui, se você me permitir, tanto a Anete, quanto o Jean-Marc, quanto o Mário, falando que em dezembro a gente vai ter alguma coisa próxima a 50% da capacidade anterior instalada. Então, acho que aquela história de retomada em V, em U, eu acho que a gente começa a ver sinais mais consistentes. E a nossa crença absoluta é o seguinte: a hora que tiver uma sinalização de abertura de fronteiras, a gente vai ter que gerenciar oferta. Hoje nós estamos gerenciando demanda, porque não existe demanda, tem todas as restrições, mas a hora que reabrir fronteira, nós vamos ter que pedir mais voos aí para o Mário, para todo esse pessoal,
adicionar a oferta. Essa é a nossa visão aqui. E para quem vai a sua primeira pergunta, Cássio? Bom, a minha primeira pergunta vai... Eu queria pular um pouco o protocolo. Eu acho que a gente falar de filtro EPA, de segurança a bordo, eu acho que isso está mais claro. Hoje a gente não sabe que tipo de filtro a gente tem no carro da gente, na casa da gente, mas dentro do avião todo mundo sabe, né? Que é o filtro EPA, que renova a cada 3 minutos, etc, etc e tal. Eu queria começar, até por uma questão de cavalheirismo, começar pela Anete, perguntando o que mudou na experiência do passageiro, no check-in, que tipo de protocolo, que segurança nós temos. Porque eu acho que a hora que você tem uma exposição maior, talvez seja no pré-embarque. Depois que você embarcou, o EPA, enfim, todos os protocolos estão bem claros. Conta um pouco para a gente, Anete, como é que foi essa adequação lá aqui em Guarulhos ou nos aeroportos onde vocês estão operando, por favor. Obrigada pela pergunta, Cássio. E eu posso falar de carteirinha, porque eu fiz a experiência de viajar. Eu sou uma dessas que retomou a viagem, como símbolo também, e justo num segmento que está crescendo, que a gente sabe que é o primeiro que puxou, que é o Visit Friends and Relatives. Fui visitar minha filha, que está na Alemanha. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência também. Bom, o mais diferente é o uso da máscara, que tem que ser durante todo o trajeto, desde o aeroporto, ao embarque, a bordo. No desembarque, você é obrigado a usar máscara, e isso faz parte agora, eu acho que até encontrarem uma vacina, faz parte do nosso dia a dia, a gente está usando no supermercado, assim como usa no aeroporto. Então, essa é a maior diferença. Lógico, tem todo o distanciamento no aeroporto, toda a forma digital de você não ter contato, fazer o boarding com o QR Code, enviar bagagem sem precisar trocar papéis, enfim, tudo isso ajuda. A bordo, a gente sabe dos filtros REPA e de todo o cuidado da tripulação. O serviço de bordo, no começo, ele foi muito reduzido para adaptação, mas agora, basicamente, ele está igual ao que era antes. Então, a gente consegue oferecer o produto premium que a gente a nossa marca registrada, o nosso DNA, a gente consegue manter. São pequenas diferenças. Por exemplo, não tem revista a bordo, isso não existe mais. O duty free físico também não está existindo. Por exemplo, você está tomando um vinho numa taça que é um pouco mais de vinho, eles vão te dar um novo copo em vez de um refil, que era o comum antes. São pequenos detalhes mas eles são imperceptíveis hoje quando você vai viajar. É lógico, todo o cuidado com toda a higienização do avião e etc., a tripulação. Na chegada, a mesma coisa, máscara, os aeroportos muito cuidadosos, em todo ponto no aeroporto tem álcool em gel, enfim, nada que surpreenda vocês ou que seja uma novidade. O que é, sim, uma novidade na experiência, onde a Lufthansa foi pioneira, foi oferecer o teste PCR de graça para os passageiros que estavam chegando na Alemanha ou saindo da Alemanha. Isso possibilitou que os passageiros não precisem fazer quarentena na Alemanha, na chegada, né? Então, isso foi uma experiência nova para mim. Eu cheguei, fiz o teste PCR, demora um dia, o gratuito, a gente tem um pago que demora só 3, 4 horas, e eu fiz aquele gratuito, esperei e não precisei fazer quarentena e pude transitar livremente na Alemanha. Lógico que isso tudo está evoluindo diariamente, é uma situação muito volátil, a gente tem que sempre estar muito atento às regras de imigração e as sanitárias. Mas, fora isso, foi uma experiência normal, gostei muito de ter feito, e só não faço de novo com o meu outro filho que está na Argentina, porque as fronteiras estão fechadas, senão eu faria também. Sala VIP está aberta, Anete? Sala VIP, a maioria está aberta, algumas exceções ainda não abriram, mas as salas que servem os nossos voos estão todas abertas já. Também com adaptações pequenas aí no serviço. Perfeito. Cássio, você estava falando do filtro EPA, eu descobri que nem todo filtro de avião é EPA. Ah, é? Os nossos são todos EPA, sim, são todos EPA. E eu vou falar, eu nessa pandemia aprendi a ser blogueira e especialista em filtro REPA. Eu sei tudo do filtro REPA, é uma loucura isso. Tá certo. Pelo que eu vi aqui no nosso chat, o Jamac tá sem nos ouvir. Então, eu vou mudar um pouco para o Mário.
Vai para o Mário, depois a gente volta para ele. E depois a gente volta. Mário, e o tráfego via Lisboa, como é que está? Muito brasileiro, com passaporte europeu. Você está sentindo uma reação, uma curva ascendente? O que mudou na experiência de voar? Vamos. O pessoal tem falado muito que o serviço vem mais empratado, menos, vamos falar assim, menos carinho, e ele chega mais hermeticamente fechado. Conta para a gente aí, Mário. Exatamente. Eu tive a mesma experiência da NET. Eu cheguei de Lisboa semana passada. A única diferença realmente é no serviço de bordo, que ainda não está da forma que era anteriormente. O teste Covid, nós, para entrar em Portugal, temos que fazer aqui antecipadamente, ou seja, 72 horas antes. E essa é a única diferença que eu vi. Não senti muita diferença do passado. Obviamente, com o uso de máscara o tempo todo, álcool gel toda hora, e é isso. Não vejo grandes diferenças. Infelizmente, ainda só os portadores de passaporte europeu ou brasileiros residentes em Portugal que podem, ou na Europa, que podem viajar. Os números vêm crescendo, sim, mas eu prevejo que tão logo as fronteiras, os impedimentos caiam, e vai ser meio que estouro de boiada, como o Cássio disse, né? A vontade de viajar está latente no brasileiro. Eu acredito que o mercado deu uma explodida quando isso acontecer. Tenho visto que as autoridades europeias estão tentando se coordenar no sentido de fazer com que as fronteiras caiam e que todo mundo seja testado, obviamente, e espero que isso aconteça o mais breve possível. Mas estou confiante que as coisas vão mudar nesse sentido, vão caminhar nesse sentido, e haver meio que uma política única ou restrições muito parecidas, porque hoje é meio que uma pandemia em cada país. Cada um tem está num determinado estágio, tem as suas restrições variadas. Às vezes é difícil compreender as normas de cada país, mas temos convivido com isso, e eu acredito que logo passa. Cássio, desculpa, posso interromper ou não? Claro. Não, eu só queria complementar o que o Mário falou, e que é muito verdadeiro, que o que a gente está precisando na aviação e no turismo em geral é ter um protocolo único, um standard na aviação. E junto com a IATA, a gente está sendo pioneiro em oferecer, em sugerir COVID-free flights, que são voos com um novo teste de antígeno, que tem uma accuracy, uma eficiência de 96% no teste, e sai em 15 minutos. Então, o que significa isso? Significaria, o passageiro entra, faz o teste 15 minutos, e na chegada faz outro teste. Isso possibilitaria a abertura dos voos, sem nenhuma restrição quanto à chegada e à saída, uma coisa uniforme. E para comprovar isso, e para reforçar um pouco esse argumento, a gente tem uma estatística da Alemanha, onde em 2 semanas a gente fez 100 mil testes PCR, gratuitos ou não, e somente 1% saiu positivo. Os passageiros do Brasil, eu tenho um número aqui, foram 1.500 passageiros do Brasil, mais ou menos, onde somente 30 testaram positivo, uma taxa de 0,30 e alguma coisa. Então, a gente quer comprovar com isso que o voo é seguro. Se a gente fizer os testes, isso possibilitaria o trânsito, de novo, de passageiros, que é muito relevante para a retomada da economia. Então, a gente está trabalhando muito fortemente com vários parceiros, várias companhias também, para possibilitar isso. Só para tirar uma dúvida, então, está todo mundo perguntando aqui, mas como eu posso entrar nos países? Hoje só está permitido entrar quem tem o passaporte europeu, quem tem residência em algum país da Europa, os estrangeiros que estão morando aqui no Brasil, e tem algumas exceções também, né? Cada país
como o Mário falou, cada país tem sua pandemia, cada país está com suas exceções. Se você vai fazer um tratamento de saúde, se você vai a trabalho, dependendo do país, você pode entrar ou não. Como que você checa isso antes? A companhia aérea tem essa informação antes para passar? É para mim a pergunta? Pode ser. No nosso site tem um InfoHub com todas essas informações, onde você coloca, é muito fácil, você coloca o passageiro está saindo da onde? Porto Alegre, via São Paulo, via Frankfurt para o Egito. Ele precisa do quê? O que ele precisa? Em geral, na Europa, trânsito é permitido nos nossos hubs sem problema nenhum, e é muito importante observar o destino final, o que o destino final pede. Quanto aos passaportes, o imigratório, realmente, para a Europa, só podem europeus, dupla nacionalidade europeia, residência e algumas exceções, como você comentou. Outra dúvida que está chegando aqui, o Mário falou que para Portugal você tem que fazer o teste antes, não é isso, Mário? Você tem que fazer o teste aqui no Brasil e apresentar. Com antecedência máxima de 72 horas. No caso que a ANET relatou da Alemanha, você fez lá o teste? Eu fiz lá, eu fiz os dois. Eu fiz por precaução, eu fiz por minha conta mesmo. Mas é obrigatório fazer lá quando chega. Mas não, é obrigatório fazer a quarentena. Se eu quiser não fazer a quarentena, entendi. Eu tenho que fazer o teste, tá? Que nesse momento é gratuito na Alemanha. Então, e agora tem esse projeto piloto em voos intercontinentais e já começando em voos domésticos na rota São Paulo, Frankfurt-Munique, que é fazer esse COVID-free flights. E forçando um pouco a ter uma solução mais duradoura e mais uniforme para todo mundo. Então, isso está sendo feito em conjunto com todas as companhias aéreas, que estão todas no mesmo barco, e a gente quer para voltar a poder voar todos nós, né? Certo. Mário, tem duas perguntinhas rápidas para você aqui. O Eliseu, você acabou de chegar de Lisboa, ele quer saber como que está Lisboa, se ainda tem alguma quarentena em algum lugar, e o Rafael quer saber do voo do Porto, se tem alguma perspectiva de volta. O Porto já está operando, São Paulo e do Rio, tá? Em termos de ambiente em Portugal, eu honestamente não vi grandes restrições, né? Anda todo mundo de máscara, mas os shoppings estão abertos, os restaurantes estão abertos e por aí afora. Me senti normal, sem grandes diferenças. Alguns hotéis, a maioria dos hotéis está aberto, hotéis que têm uma característica de receber mais americanos e brasileiros estão sofrendo mais, porque devido às restrições que existem sobre esses países, não é? É isso. Certo. Cássio, sua pergunta para o Jean. Vamos ver se agora ele escuta a gente. Jean-Marc, a minha dúvida é o seguinte: Air France sempre teve aquele, assim como os demais participantes, mas sempre teve aquela diferenciação de serviço, o carinho, como é chique, enfim, o cuidado no serviço premium, né, nas classes executivas de primeira. O que mudou nessa experiência? Se o passageiro está entendendo, se o passageiro está reclamando, se os comissários de vocês estão sentindo tolhidos de poder prestar esse serviço com todo aquele toque de classe que sempre foi uma característica de vocês. Como é que está sendo essa experiência para vocês? Você me está ouvindo, tudo bem? Porque para mim é muito complicado entender, muito, mas acho que a sua pergunta, Cássio, é a respeito do serviço na premium, na executiva da Air France KLM, que nós estamos servindo para os clientes. Na verdade, estamos muito próxima do produto habitual, do padrão que nós temos nos voos da Air France KLM. No início, é verdade que durante as primeiras semanas nós tivemos que ajustar esse produto, por exemplo, com um pouco menos de possibilidade de escolher a refeição, mas agora tudo retomou ao padrão normal. Ao nível da sala VIP também, nós temos as salas VIP abertas no Brasil,
ou em Charles de Gaulle, ou também em Amsterdã. Então, ao nível de serviço para os nossos clientes, tudo voltou normal. E eu queria aproveitar para compartilhar com vocês que, na verdade, a boa notícia das últimas semanas foi que nós vemos um pouco de recuperação da demanda para viajar na cabine executiva. Acho que já os meus colegas falaram das restrições para viajar. Hein? Nós sabemos que hoje quem pode viajar são somente os brasileiros que têm outro passaporte ou os expatriados europeus, por exemplo, aqui no Brasil. O que se vê é uma espécie de recuperação dentro desse segmento, também para o setor corporativo, para viajantes de negócio. Não estou falando de um crescimento muito forte, mas nós temos sinal positivos que acho que, pessoalmente, o mais desafiador para o cliente é viajar pela primeira vez, para experimentar todas as medidas que nós iniciamos em maio, e também as outras companhias. Então, uma vez que esse cliente vai experimentar todas essas medidas, isso vai ajudar para restaurar a confiança para esse cliente para viajar de novo. E mais uma vez, o que vemos hoje é um pouco de recuperação ao nível do setor corporativo dentro desse segmento de cliente que tem possibilidade de viajar. Certo, obrigado, Jean-Marc. Anete, me tira uma dúvida. Você falou que a malha global já está voltando também. E a conexão, se o brasileiro quiser fazer uma conexão em Frankfurt para a Ásia, por exemplo, ele precisa fazer o teste também? Como é que está funcionando a conexão? Não, a conexão é normal. Como eu falei, tem que observar muito a chegada. Se a conexão for imediata, logicamente, não for de mais de 24 horas, não tem que observar nada, então o trânsito é normal. Tanto que a gente está fazendo, tem um movimento muito forte para a Ásia, porque, logicamente, imagina, a economia ficou parada, a China ficou fechada, e agora o movimento para a China, para o Japão, está muito forte, e a gente está transportando bastante passageiros nesse segmento também, que a gente vê que está retomando, porque tem que continuar a produção e tem que continuar os negócios, né? Talvez, só aproveitando concluir o negócio dos testes, que eu acho que é muito relevante nesse momento, eu esqueci de dizer uma coisa muito importante, que a gente tem um acordo com 2 empresas que fazem teste no Brasil, o Hospital Oswaldo Cruz, que faz o teste drive-thru na Avenida Paulista, a gente está oferecendo 10% de desconto, sai mais ou menos R$315, sai em 48 horas o resultado, e também a gente tem a parceria com o aeroporto de Guarulhos, que tem uma facilidade bem na frente no nosso check-in, parece que foi programado, mas foi coincidência, que sai o resultado em 3 a 4 horas, e também aí oferecendo 10% de desconto, também por volta de R$315. Então, isso também dá mais tranquilidade aos passageiros. Por exemplo, o passageiro que vai para a China precisa do teste, o que vai para o Japão precisa, e tem só poucas horas. Então, o teste em Guarulhos é o mais adequado nesse momento. É uma parceria com o aeroporto de Guarulhos e Lufthansa. Tem uma pergunta aqui da... Diga, Mário. Deixa eu aproveitar a deixa da Anete. A TAP em todo... Mário bloqueou? Eu acho que travou o Mário, né? Ô, Anete, então deixa eu te perguntar enquanto o Mário não volta. Tem uma pergunta da Rebeca falando como que está o trânsito dentro da Europa. A partir do momento que você já entrou, você fez o teste, para você ir de um país para outro, como que está? Tem restrição? Você tem que fazer outro teste quando você vai da Alemanha para a França? Como que está funcionando isso? É muito dinâmico. Eu só posso dizer que é muito dinâmico e tem que observar, porque a gente está vendo um aumento de casos em alguns países na Europa. Então, realmente, aí tem que observar em que país você está indo e se na sua volta você não vai ter que fazer quarentena. Por exemplo, você vai da Alemanha para a Espanha
A Espanha está numa situação um pouco mais crítica. Quando você voltar, o que acontece? Você vai ter que fazer a quarentena, sim ou não, ou teste de novo? Então, é para ser observado, é muito dinâmico, difícil de dar uma resposta definitiva. Joia. Jean-Marc, você quer falar da questão dos testes na França? Como é que está isso? Ouviu a gente? Não, ele não está escutando a gente, né? Vou falar no chat aqui. Eu acho que não, e eu acho que o Mário caiu. Mário caiu, já volta. Mas o que eu achei significativo... O Jean-Marc vai falar dos testes. Ó. Eu acho que está no mudo, o Jean-Marc. Está ouvindo a gente, Jean-Marc? Acho que não. Então vai, Cássio. O que eu queria ressaltar... Desculpa, está ouvindo? Vai, Jean-Marc. Sim. Vai lá. Então, não, eu queria falar que não são realmente os testes da Air France, são os testes... Sim, não são os testes da Air France, mas são os testes pedindo pela França para entrar na França. Por exemplo, um cliente que vai fazer uma conexão em Paris ou em Amsterdã, e depois para ir até o destino final na Europa ou na Ásia, por exemplo, esse cliente não precisa fazer o teste. O cliente que vai precisar fazer o teste é o cliente que tem como destino final Paris-Charles de Gaulle. E, efetivamente, nós iniciamos uma parceria com Fleury para todos os nossos clientes aproveitar, por exemplo, um desconto de 25% na Fleury para fazer o teste dentro dos 72 horas antes da viagem. Também, se o cliente não ter feito esse teste antes da viagem, esse cliente pode fazer o teste na chegada em Charles de Gaulle. Essa possibilidade existe. Ou seja, estamos fazendo todo o possível para limitar, reduzir as restrições para os nossos clientes e que seja o mais simples para esse cliente. E eu queria aproveitar para a SkyTeam, a nossa associação de companhias, acaba de divulgar essa semana o apoio para as medidas, para as iniciativas de IATA para estender, para implementar os testes rápidos para evitar o bloqueio de fronteiras que nós temos hoje. Acho que a ideia, a iniciativa da IATA é a boa iniciativa, ou seja, estender esses testes rápidos que seriam feitos lá no aeroporto antes de viajar para evitar o bloqueio de fronteiras. Hoje não faz sentido para um cliente brasileiro não poder viajar até França, sabendo que outro brasileiro que tem um passaporte italiano, não sei o que, esse cliente vai poder viajar ao nível puramente sanitário. Isso não faz sentido. Então, acho que, mais uma vez, a iniciativa da IATA para generalizar esses testes rápidos que seriam feitos no aeroporto vai ser a boa opção e a boa solução para o nosso setor. Joia, obrigado, Jean-Marc. O Mário voltou já? Ainda não, né? Vai, Cássio. Não. Eu queria ressaltar o que o Mário comentou, a NET... voltou ele agora. E o próprio Jean-Marc citou o seguinte: esse teste PCR no aeroporto de Guarulhos é uma opção bárbara para passageiros vindo de outras cidades brasileiras e fazendo conexão aqui no Brasil. O próprio Mário me alertou isso outro dia. Ele citou que o voo de Porto Alegre não voltou ainda. Então, o passageiro pode pegar uma Porto Alegre, Guarulhos pela manhã, fazer o teste PCR no saguão do aeroporto de Guarulhos e, à tarde, seguir a viagem dele para Lisboa, desde que ele tenha passaporte, de que ele tenha os outros requisitos. Então, aquele quiosque, eu vou chamar de quiosque,
do teste em Guarulhos, ele está permitindo também uma possibilidade dos brasileiros, dentro das restrições que vêm de outras cidades, conectarem em Guarulhos. Eu acho que foi uma facilidade bem legal e que está também possibilitando bastante venda de outras bases, tá, Arthur? Joia. Cadê o Mário? Mário queria falar da questão dos testes, né, Mário? Deixa eu voltar. Nós temos acordos com diversos laboratórios por todo o Brasil, incluindo Porto Alegre, que não começamos a operação ainda, mas temos cobertura lá também de laboratórios com descontos para os passageiros da TAP. E um diferencial bastante interessante e importante é que a maioria desses laboratórios faz a coleta do teste a domicílio, tá? Então, gratuitamente. Então, até para o passageiro que vem, eventualmente, da Europa e que está em hotel, ele vai ao hotel fazer os testes e depois manda para o sistema eletrônico. Tá? Acho que era o esclarecimento que eu queria dar, que todo o território nacional está coberto por acordos com laboratórios locais e outros de nível nacional. Inclusive, ontem teve uma reunião do WTTC, teve uma reunião do G20, e todo mundo fala que é preciso ter uma política única para você saber qual o protocolo único, se você tem que fazer teste antes, se você tem que fazer teste com 72 horas, se você tem que fazer o teste no aeroporto. Jean-Marc, tem uma leitura aqui com dúvida. KLM exige ou não o teste antes do embarque? Vamos ver se ele ouviu a gente. Porque vocês que falam de duas empresas, né? Lufthansa, Suíça, KLM, Air France, cada país tem a KLM não exige, mas mais uma vez, a Air France não exige, também não. Também. Isso vai depender do destino final do cliente. Se o destino final do cliente, efetivamente, tem que fazer o teste PCR, mas se o cliente vai viajar e fazer uma conexão em Charles de Gaulle para o destino final, Itália, por exemplo, o cliente não precisa fazer esse teste. Né? Mas acho que, sinceramente, hoje, além do tema do teste do PCR, para o cliente, o mais importante são todas as medidas sanitárias a bordo e no aeroporto que já os meus colegas falaram. Acho que é isso o mais, talvez, que pode frear um pouquinho o nível da demanda para viajar. Acho que todo o trabalho que Air France KLM fez para comunicar sobre as medidas, mas também com os meus colegas da TAP e da Lufthansa, quando nós comunicamos, enfocamos sobre essas medidas para explicar, divulgar para os clientes o que vai acontecer no aeroporto, o que vai acontecer a bordo, isso ajuda não somente as nossas companhias, mas a indústria inteira. Ou seja, quando a ANET vai comunicar sobre essas medidas, é bom para o grupo Lufthansa, bom para também. Nós estamos trabalhando para a indústria, para impulsionar a demanda para viajantes até a Europa. Nós acho que nós estamos focando mais nas nossas companhias. Sim, eu prefiro não estou dizendo que não prefiro um cliente viajar com Air France KLM, mas acho que o assunto principal, crucial para todos nós hoje, companhias aéreas e agências de viagem, é restaurar a confiança uma vez vai ser muito mais fácil para esse cliente contemplar a segunda e a terceira viagem.
Certo. Olha, a quantidade de perguntas que estão chegando sobre fronteiras e testes, a gente podia passar a tarde inteira aqui, mas vamos mudar de assunto, vamos falar de uma terceira característica que é muito importante, que é a flexibilidade. Se der positivo no aeroporto, eu vou precisar remarcar essa viagem. Se eu me sentir... Se tem uma nova onda no destino que eu vou precisar remarcar. Isso continua até quando, essa flexibilidade comercial? Quem responde? Bom, posso responder. Eu acho que são várias preocupações que está tendo o passageiro hoje, né? Ele tem uma preocupação do contágio, da parte de higiene e tudo mais. Ele tem uma preocupação da documentação, qual é a regra lá, o que vai acontecer lá e se mudar lá. Então, essas duas preocupações maiores... Eu posso responder, porque acho que... Já a Anete está respondendo agora. Só terminar. Então, eu acho que como... Por favor, Anete. A gente tem um site, como todos têm também, onde você põe a origem, o destino, o trânsito, e você vai saber exatamente o que falar para o seu passageiro. Não é bicho de 7 cabeças, fica aparecendo aqui que é e não é. A segurança a bordo, não teve nenhum caso comprovado de infecção a bordo nos voos da Lufthansa, eu imagino nos outros também. Então, pode dar essa segurança para o seu passageiro. Agora, por qualquer motivo, o passageiro decidiu que não vai dar agora, quer ir mais tarde, ele não precisa ter uma razão, não precisa ter fechado fronteira, não precisa nada. Ele resolveu mudar a passagem dele, ele pode mudar sem nenhum custo adicional, se tiver lugar naquela classe de reserva, obviamente, né? Então, isso dá flexibilidade total para o passageiro poder optar. Ele pode comprar a passagem e remarcar até 31 de dezembro. Comprando agora, até 31 de dezembro, pode remarcar e provavelmente a gente vai estender isso dependendo da situação. Mas essa flexibilidade da segurança do passageiro e de vocês, agentes que estão vendendo para o passageiro, também compra. Se não der para ir, a gente remarca. Então, não cancele, adie, vamos vender bastante passagens aéreas, né? Joia, você quer comentar, Jean? Sim, para mim, obrigado, Arthur, pela pergunta, porque acho que é um tema, é um assunto crucial. Já falei das medidas e acho que a flexibilização é o segundo tema crucial para turbinar a demanda para as viajantes. O que nós fazemos é um pouco o que acaba de comentar a Anete, é dar uma total flexibilidade para o cliente que pode remarcar uma viagem, que pode cancelar uma viagem, ou também nós iniciamos um voucher que tem um bônus de até 15% do valor da passagem inicial, mais uma vez, para incentivar o cliente a reservar. Esse voucher, como um bônus de até 15% de valor adicional, é válido para toda a emissão que você vai fazer até o dia 31 de outubro para uma viagem até junho do ano que vem. Então, estamos fazendo e isso não temos outro jeito. Nós devemos flexibilizar para dar, mais uma vez, confiança ao cliente de viajar, de reservar e emitir uma passagem. É nossa responsabilidade como companhias aéreas, e acho que nesse tema também precisamos do apoio das agências para divulgar essa flexibilização. Eu já sei que todas as agências nos apoiam muito e agradeço muito o apoio das agências, mas sobre esses dois temas, ou seja, as medidas sanitárias e a flexibilização, realmente todos nós, na indústria, nós devemos, é algo que temos que destacar, ressaltar para os clientes. Certo. Mário, você quer comentar como está isso, essa política flexível na TAP? Tá basicamente a mesma coisa de França e Lufthansa. O que eu gostaria até de comentar em termos de depoimento foi a minha surpresa agradável nesse nosso voo inaugural de Maceió, terem vindo agentes portugueses para conhecer o destino. Eu acho que isso demonstra uma certa confiança no Brasil e
e que o europeu, assim como o brasileiro, está ávido por viajar. Certo. Cássio, qual é o seu próximo tema? Bom, eu acho que na flexibilidade comercial ficou muito claro que todo mundo está procurando, a NET até citou a frase, né? Adie, mas não cancele. Eu acho que isso está bem claro. As políticas também são bem claras. Nós, da indústria de distribuição, os agentes de viagem, também temos todo o interesse. O reembolso é um trabalho dobrado para a gente. A MP acabou gerando uma dificuldade nesse aspecto. Mas a minha pergunta agora é saber o seguinte: qual a perspectiva financeira, perspectiva enquanto negócio, para quando vocês esperam o velho normal? Porque falar de novo normal, eu acho que se tornou um chavão na nossa indústria, e o novo normal não é o bastante para a gente recuperar o terreno perdido. Jean-Marc, Anete, como é que estão as expectativas do headquarters de vocês? A gente voltar a ser o que foi em 2019, em 1, 2, 3 anos? Quantos anos vocês têm ouvido nas organizações de vocês que a gente volta, tanto no nível de vendas, no nível financeiro, na saúde financeira das empresas? Como é que está essa perspectiva? Se eu puder começar, na verdade, tudo isso não tem um script, né? Não tem nada que tenha acontecido antes na aviação que tenha precedente essa história, né? Foi muito brutal. E eu tenho certeza que as companhias aéreas estão fazendo o máximo, mas é fato que a maioria não vai voltar no mesmo tamanho que era, mesmo no novo normal que você comenta. Então, eu posso falar pela Lufthansa, a gente também vai reduzir a nossa frota, a gente está em medidas realmente de contenção, aposentando temporariamente alguns aviões, entre eles o A380, o 747-400, e tem uma redução aí significativa. Eu acho que as companhias aéreas vão voltar menores, e a gente tem a expectativa de, em 2024, ver os mesmos níveis que a gente via antes da pandemia. Mas, lógico, não tem script e muita coisa pode acontecer, mas a gente está trabalhando para voltar menor, mas com mais força e sem perder o nosso DNA de premium carriers. Certo, obrigado, Anete. Jean-Marc, quer comentar? Números globais? Sim, desculpe, porque para entender o que os meus colegas estão falando, então talvez eu vou repetir o que a Anete acaba de falar. Acho que é bem complicado responder à pergunta quando a indústria ou quando a Air France-KLM vai recuperar o nível da atividade de antes da crise. Porque isso depende realmente da evolução da situação, em primeiro, da situação sanitária, da disponibilidade de uma vacina. E isso vai ser chave, hein? E será o primeiro passo. Depois, acho que o laser, o setor do laser, vai retomar um pouco antes do setor corporativo. Já isso se notou durante as últimas semanas. Mas, mesmo para o setor corporativo, estou convencido de que, ao momento dado, vai recuperar a demanda para o setor corporativo também. Por quê? Porque as empresas brasileiras, por exemplo, elas vão precisar de visitar os seus clientes fora do país, para vender, por exemplo, os seus produtos, ou para comprar produtos a fornecedores que ficam fora do país. Isso podia acontecer por vídeo ou por interação digital, mas já sabemos que não é suficiente o comércio estabelecer uma relação estreita com um fornecedor ou com um cliente. Isso precisa de um contato físico, presencial, uma reunião presencial. Então, isso vai retomar. O que vai ser o ritmo? Acho que
Hoje, ninguém pode responder, mas se vai voltar a demanda. Bom, para responder, hoje se está falando de 2024, 2025, mas acho que podia acontecer mesmo antes, talvez 22, se nós temos uma vacina disponível. Acho que a demanda poderia voltar ainda mais rapidamente do que se está pensando hoje. Perfeito. Certo. Agora, nas medidas que vocês tiveram que tomar aqui no Brasil, vocês já voltaram para o escritório, tiveram que reduzir a equipe, queria que vocês dessem um overview aí do que mudou aí. Os agentes de viagem continuam tendo aquelas mesmas interfaces que eles tinham antes da pandemia? Vamos começar pelo Mário. No Brasil, nós não mudamos nada, apenas uma redução de tempo de trabalho. Inicialmente, houve algumas pessoas em layoff que já retornaram. Já estamos no escritório 80%, basicamente. E outra coisa que eu ia dizer que eu esqueci agora. TAP, voltando à pergunta inicial que foi feita no geral. A TAP está fazendo já um estudo que deve terminar agora, antes do fim do ano, sobre o redimensionamento da companhia, baseado, obviamente, na evolução da pandemia, ou da situação que nós temos hoje. A TAP tem uma coisa diferente dos meus colegas aí, que é a mudança de direção. Hoje, o governo português detém 72,5% da empresa. Um dos acionistas privados saiu da composição da empresa, o David Neilman, então estamos hoje já com o CEO que tem mandato até o fim deste ano, e à procura de depois o acionista principal, o governo, indicar um novo CEO. Entretanto, esse estudo deve estar pronto até 15 de dezembro, já com um redimensionamento da empresa mundialmente. Mário, como é que ficou a relação com a Azul depois da saída do David Neilman? Vocês tinham um acordo aqui no Brasil? Continua o acordo normal de code share, de SPA, por aí. Tem mudanças. Certo. Anete, como é que está a estrutura no Brasil da Lufthansa Suíça? A gente não reduziu o quadro aqui no Brasil, está todo mundo trabalhando, a gente reduziu a jornada e está todo mundo ainda em home office. A gente não voltou ainda para o escritório, já que para voltar para o escritório tem várias regras ainda da Prefeitura de São Paulo, e então a gente decidiu ainda não voltar, por precaução, mas está todo mundo trabalhando e conseguindo se achar nesse mundo online. Você também perguntou do relacionamento com as agências. Foi todo um aprendizado para todo mundo, para nós, para as agências, para vocês, para todo mundo. E a gente aprendeu muito com esse mundo online. Então, a gente está fazendo visitas conjuntas online. A gente está fazendo muitos webinars, muitas lives, muito treinamento online, né? Até o próprio NDC, que é um tema importante para a gente está fazendo bastante treinamento nesse sentido. Então, a gente está usando bastante a tecnologia a nosso favor, é uma maneira diferente de se relacionar, mas está funcionando bem também. Ou seja, esses investimentos que tinham pré-pandemia, como o avanço do NDC, não pararam? Não parou e se fortaleceu até. Porque é um tema estratégico, é um tema que não tem volta, é um tema que para o Lufthansa Group, e eu acho que para a maioria das companhias aéreas, eu comparo o NDC ao e-ticket. Complicado no começo, mas no final todo mundo vai ter. Então, por que não ser pioneiros, como a gente foi aqui no Brasil e no mundo, e implementar isso? Tem aquelas coisinhas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, mas a gente está bastante avançado agora no NDC no Brasil. Certo. Jean, na França KLM, como é que está a estrutura? Como é que ficou aí? Que mudanças que você teve que fazer depois da pandemia?
Vocês falando da França ou da Europa? Não entendi a pergunta. No Brasil ou Desculpa, Arthur. Isso. Como que está a estrutura no Brasil? Você falou que teve uma mudança da central de atendimento. Queria que você explicasse para a gente como é que funciona isso. Como é que está funcionando. Bom, felizmente, como já falei no início dessa conversa, como nós mantivemos nível de atividade, por exemplo, nos aeroportos, bastante alto e bem perto da atividade normal, nós estamos somente ajustando os recursos quando precisar, ou seja, por exemplo, que sempre para ajustar o nível de recursos ao nível da demanda. Efetivamente, você mencionou o call center, o centro de atendimento aos clientes que nós no Brasil. Antes da crise, nós tínhamos 2 centros de atendimento para os clientes, um no Rio e outro em São Paulo, e vamos transferir o centro do Rio para São Paulo, mais uma vez, para ajustar o nível de recursos, porque nós tínhamos recursos em excesso devido à queda da demanda para atendimentos desses clientes, e sabemos que isso vai durar durante os próximos meses e mesmo para os anos que vêm. Então, nós tivemos que fazer essa reestruturação ao nível dos centros de atendimento para os clientes, sem consequência para os clientes, porque são 2 centros onde nós temos feedback, NPS do cliente, ou seja, o feedback dos clientes muito altos. Então, isso não vai prejudicar a nossa atividade e o nível de atendimento dos clientes. Certo. Antes da gente ir para aquela pergunta final, que vai gerar o nosso grande vídeo, tem uma pergunta sobre tarifas. Como é que está o comportamento da tarifa? Já que o dólar está muito alto, o euro está muito alto, os custos estão sendo desafiados, as companhias estão com mais custos, aí tendo que investir em protocolos e tecnologia. Como que as tarifas estão se comportando nesse momento e quais as perspectivas daqui para frente? Anete, vamos começar com você. Na verdade, é o que é sempre, né? É uma relação da demanda e da oferta, e a gente está observando isso. O que a gente está observando, apesar do dólar o real ter se desvalorizado bastante, a gente não percebe que isso tenha sido o maior problema das viagens agora. É realmente a preocupação de viajar e tudo mais. Então, nesse momento não afeta, mas eu acredito que no momento, como a demanda ainda está enfraquecida, os preços estão muito atraentes. Como vai ser daqui para frente, quando aumentar a oferta também, né? Todos nós vamos aumentar a oferta, esperando que a demanda também reaja, é uma bola de cristal que eu não tenho nesse momento. Mas é sempre essa equação. No momento vale muito a pena, a gente está com preços muito atraentes, sempre incluindo a bagagem. Altamente dinâmico. Muito dinâmico. Está atraente, Mário, esse preço? Como é que é? O preço está atraente nesse momento, como a Anete falou? Está atraente, sim, está atraente, sem sombra de dúvida. Como a Anete mencionou, o dólar está alto, porém, acho que não é o grande impedimento neste momento. Né? O impedimento é realmente a impossibilidade da grande massa de brasileiros poderem viajar. Mas eu endosso o que a Anete diz. O preço está sendo uma coisa altamente dinâmica. Né? Cássio, como é que está no seu sistema? Como é que você está vendo os preços? Arthur, eu acho que aqui na Coradora a gente tem uma posição que a gente consegue avaliar o preço médio praticado em dólar. E realmente o preço médio praticado em dólar está excelente, ele está atraente. O câmbio, queiramos ou não, foram 40% de valorização cambial no decorrer de 2020. E não tem demanda, então tem as restrições de viagem, por isso que a gente ouviu de todos os participantes aqui
que, em muitos casos, o que está se vendendo é flexibilidade. A gente está vendendo uma possibilidade de viagem até o final do ano, mas com a flexibilidade para remarcar durante 2021 ou até junho de 2021. Isso é o que está sendo comercializado. Por quê? Porque realmente o preço é atraente. Eu acho que o trabalho nosso do agente de viagens é esse, convencer o passageiro de que ele pode comprar, que voar é seguro, de que o preço que ele tem hoje, possivelmente, se ele for comprar em março, ele não vai ter mais esse preço em dólar, e que se ele não puder voar por alguma restrição de fronteira ou qualquer coisa, ele vai ter a possibilidade de remarcar. Então, eu costumo falar para os agentes de viagem, para os nossos clientes, o seguinte: vamos fazer receita, porque acomodar esse passageiro para frente, nós vamos conseguir acomodar, as companhias vão responder na oferta, e o que a gente precisa é colocar na cabeça do passageiro, vender para o usuário que voar é seguro. E que se ele não voar em dezembro, ele vai voar em março, vai voar na Semana Santa. Ele pode não conseguir viajar no Réveillon, mas na Semana Santa ele vai. E ele vai ter um preço agora que ele não vai ter igual mais para frente. Eu acho que esse é o grande atrativo que a gente está vendo. E realmente, Arthur, são preços extremamente competitivos, agressivos, enfim, como você quiser usar. Tá bom, Cássio, obrigado. Então, agora vamos para aquela nossa rodada final. Queria que vocês, em 1 minuto e meio, falassem de como dar confiança para o passageiro nesse momento, quais as perspectivas de negócio aí de cada empresa e como é que vocês, olhando para frente aí, como é que vocês enxergam o futuro daí da aviação entre o Brasil e a Europa. Mais uma vez, vamos começar então pela NET. Bom, eu acho que o mais importante, a gente falou bastante sobre isso, é restabelecer a confiança dos passageiros voarem. E aí é onde a gente, em conjunto, tem um papel fundamental, tanto nós, companhias aéreas, como vocês, agentes de viagem. Nós estamos oferecendo os testes com 10% de desconto, tanto no Hospital Oswaldo Cruz quanto no aeroporto de Guarulhos, em cooperação, facilitando assim o trâmite para quando o destino final pede o teste. Temos, nesse momento, também os testes gratuitos para quem chega na Alemanha e em parte dos nossos hubs também. E queremos certificar também o passageiro que a bordo e durante todo o trajeto é seguro viajar, não houve nenhum caso confirmado de contágio dentro de um avião da Lufthansa ou da Swiss. Então, eu acho que isso são mensagens que a gente tem que dar, e como o Cássio falou, vamos vender, vamos aproveitar os preços atraentes que a gente está tendo agora, já que tem essa flexibilização, é interesse de todos nós reativar essa indústria e voltar a ser o que era antes, pelo menos. Eu queria agradecer também a todo o apoio dos agentes de viagens e também da minha equipe querida. Joanete, obrigado. Mário, o seu recado final aí para os agentes. Eu corroboro o que a NET disse. Deveria dizer que temos os testes com até 30% de desconto nos diversos laboratórios. A confiança nesse negócio é total. A TAP, inaugurando uma rota nova em plena pandemia, é um sinal de confiança absoluta nesse mercado brasileiro, onde nós estamos de norte a sul há muitos anos e esperamos continuar a contar com a confiança do agente de viagens e tentar vender o futuro. Com essa flexibilização, acho que é extremamente importante as pessoas, e aproveitando que o Cássio mencionou, aproveitarem que os preços em dólares estão relativamente baixos, coisa que ainda não sabe se no futuro vai ter esse preço, né? Demanda aquecendo, obviamente que os preços sobem, a oferta vai subir em termos de Brasil. É isso. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Joia, Mário, obrigado. Jean-Marc, você agora, suas palavras finais, sua mensagem para o mercado sobre as perspectivas aí para os próximos meses.
Sim, na minha opinião, eu fico otimista. O mercado vai continuar a se recuperar. Já vemos para a demanda doméstica, para voos domésticos, que já o nível da demanda se recuperou. Vai acontecer, vai continuar a se reforçar o nível da demanda para voos internacionais e o grupo Air France-KLM vai continuar a acompanhar esse crescimento da demanda, como o fizemos desde o início dessa crise. O que vai ficar chave para os meses que vêm, já falei disso durante esse live, são duas coisas para mim que são chaves. O primeiro, as medidas de segurança. Nós devemos comunicar sobre o que já todas as companhias, grandes companhias, estamos fazendo para garantir o nível mais alto de segurança para os clientes. Nós devemos continuar com o apoio de vocês, agências de viagem. Nós devemos destacar, ressaltar esse nível de segurança para convencer o cliente que hoje é seguro viajar por avião até a Europa. E o segundo tema-chave é o tema da flexibilização das vendas para restaurar a confiança ao cliente, para reservar uma passagem com nossas companhias. Para mim, na minha opinião, é realmente esses dois temas que são chaves e nós temos uma responsabilidade coletiva, companhias aéreas, com o apoio de vocês, agência de viagem, para destacar isso a favor dos nossos clientes em comum. Muito obrigado. Obrigado, Jean-Marc. Cássio, sua mensagem final aí. Bom, o que eu queria falar é o seguinte. Primeiro, eu queria agradecer o Panrotas, queria te agradecer, Arthur, a oportunidade de estar aqui trocando ideia com esses amigos e parceiros. Todos os grupos que aqui estão, tanto a Air France, KL, como Lufthansa Suisse, como a TAP, foram parceiros da Ancoradouro desde o primeiro dia, nos nossos webinars, nos nossos bate-papos, nosso treinamento, visita virtual, tudo junto aos agentes de viagem. Eu acho que o maior ativo que a gente tem que levar dessa live que nós estamos fazendo hoje é o seguinte: nós temos que ter autoconfiança. Nós, agentes de viagem, temos que acreditar no nosso negócio. Nós temos que acreditar que a gente tem uma oportunidade de venda, mesmo que com umas fronteiras relativamente fechadas, mas a gente pode vender oportunidade, a gente pode vender o parcelamento hoje em mais vezes do que era há um ano atrás, o câmbio pode ter aumentado, mas a tarifa baixou em dólar. Então, nós não podemos deixar de oferecer para o passageiro. Nós temos que vender para os nossos... Primeiro, a gente tem que comprar, a gente tem que admitir que é seguro viajar e que será seguro viajar, tá? Então, eu acho que a mensagem é essa. Se ainda temos algumas restrições, elas cairão. E eu sempre fui um otimista, sou um otimista há 42 anos nessa indústria e tenho certeza que a gente vai vencer mais essa crise aqui. Tá bom, Arthur? Obrigado a todos e foi um grande prazer. Então, eu queria agradecer a todos e é muito importante passar essa confiança aí para o mercado de que voar é seguro, que já é possível. Mesmo para a Europa tem a questão dos quem tem passaporte de dupla cidadania, tem as exceções, tem quem tem residência na Europa, parentes, ou seja, se eu não me engano, antes a gente estava conversando, tem 5 a 6 milhões de brasileiros com passaporte duplo aí. Então, já é um mercado para começar, além das exceções, que como o Mário falou, se você entrar em cada país, e a Europa tem, né, a comunidade europeia tem um mapa onde você clica e você vê as regras de cada país, ou seja, já dá para ir retomando essa confiança em viajar, e é isso que a gente precisa. Queria agradecer, então, a Anete, ao Jean-Marc, ao Mário e ao Cássio. Parabéns ao Cássio e à Anete mais uma vez pelo aniversário, e a gente volta na semana que vem. Obrigado, R1 também. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tudo certo?